Glória a Deus. Muito bom estarmos na casa de Deus para louvar e glorificar Ele. Amém? Você que está em casa, também assistindo esse culto online, Deus possa falar ao teu coração, ministrar a tua vida. A gente possa ter um final de domingo abençoado. Amém? Domingo especial, domingo do Dia das Mães. Quero parabenizar todas as mães. Deus abençoe você, te conduza cada vez mais com sabedoria a educar e ensinar os filhos. Amém, amados? Vamos orar ao Pai, vamos agradecer a Ele por esse momento, dizer que estamos aqui de coração aberto, disposto a dar o nosso melhor a Ele. Pai, obrigado, Deus, por Senhor nos dar essa oportunidade de louvar o Senhor, Pai, de louvar a Ti, Deus, dizer o quanto o Senhor é grande, Deus, o quanto o Senhor é maravilhoso. Por isso nós Te adoramos, engrandecemos, Deus, e entronizamos o Senhor aqui, para que o Senhor venha, Deus, falar fundo ao nosso coração, falar fundo, Deus, a nossa alma, Pai, e não sair diferente deste lugar. Em nome de Jesus, Te louvamos, Te agradecemos, Pai. Aplauda Ele, amém? Aplauda o Senhor, aleluia. Participar tua obra fomentar, o Salvador nos mostrou o Pai justo Deus.
me atrair. Sem palavras, eu consigo levantar seu Senhor, te adoramos. Estás aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei. Declara aí, te adorarei. Estás aqui, verdade, Deus, te adorarei, te adorarei. Declara, diga a Ele, meu Deus é Deus. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, agora Ele, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Para Ele, meu Deus é estás aqui, vamos corações, te adorarei, te adorarei. Declara com fé, estás aqui, curando multidões, te adorarei.
Cremos em Ti, Pai, Deus poderoso que não falha, nunca parou. Deus, sabemos que o Senhor está trabalhando. Por isso cremos em Ti, adoramos a Ti, Senhor. Cremos, Pai, que Tu está trabalhando em cada coração, em cada vida, que é sedenta pelo Senhor, Deus, que clama pelo Senhor, que busca a Tua face todos os dias, busca a Tua presença sempre, Pai. Aleluia, Pai. Te adoramos. Esse é quem Tu és. 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 Aplauda aí, que é o Senhor.
venha do céu. Digno, Deus, de ser adorado. Declara Ele: Teu é o reino. Somente Tu és digno, Pai, de ser exaltado e engrandecido, Pai. Erguemos nossas mãos a Ti, Pai, Tu és digno disso. Teu é o reino.
Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh Deus, exaltado seja o Deus da nossa salvação. Os céus, os céus da terra, Senhor, os céus, Aleluia, obrigado, Deus. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Louvamos ao Senhor por podermos estar na sua presença, louvando o seu nome. Amém? Vocês conseguem me ouvir aí no fundo? Conseguem? Beleza. Graças a Deus. Então nós vamos, como sempre fazemos no nosso culto de Santa Ceia, no segundo domingo do mês, estarmos orando pelos aniversariantes desse mês de maio. Quem está aniversariando no mês de maio, está aqui hoje à noite, tem alguém? Pode levantar sua mão assim, ó. Isso. Fica com a mão um pouquinho levantada, que a gente vai fazer uma oração agora então pela sua vida, tá? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, porque, Senhor, o Senhor tem abençoado a vida de cada uma dessas pessoas que está com a sua mão erguida e que, Senhor, nesse mês de maio, estará completando mais um ano na sua vida. Abençoa esta vida, Senhor, que ela possa ser agraciada com toda sorte de bênçãos na sua caminhada. Senhor, que o Senhor possa conceder a esta vida, Senhor, longevidade, Senhor. Oh Deus, abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor seja contigo na tua jornada. Amém? Graças a Deus. Nós vamos também orar pelos alimentos que estão aqui no altar. Se porventura você não trouxe um alimento e quer contribuir para o trabalho social da igreja, ali na entrada da porta tem uma urna que você pode colocar ali qualquer valor que você vai estar ajudando o trabalho social da igreja. Sua oferta de qualquer valor vai ser bem-vinda. Nós temos levado cestas básicas a algumas famílias que estão necessitadas e também temos feito um trabalho nos bairros onde nós estamos com uma congregação, todo mês feito comida e distribuído alimento, comida pronta que as pessoas vêm buscar ali e levam uma marmita muito bem feitinha pelas irmãs, com muito amor, com muito carinho, e isso tem sido uma bênção. Eu estava comentando pela manhã como é importante a gente mostrar aquilo que está sendo feito por meio da igreja. E aí eu quero aproveitar e incentivar você que tem os seus contatos nas redes sociais a você enviar os cultos da igreja para os seus contatos, as atividades da igreja para os seus contatos. Uma pessoa entrou em contato com a gente bem de longe daqui,
e queria informações do nosso trabalho social, porque ficou comovida com esse trabalho que está sendo feito pela igreja de fazer essas marmitas, entregar para as pessoas essa comida, e essa pessoa queria contribuir, de bem longe daqui, queria contribuir para esse trabalho. Mas por que isso aconteceu? Porque foi divulgado. Se não estivesse sendo divulgado, isso não teria acontecido. É importante a gente mostrar o que está sendo feito, fazer esse link com as pessoas, porque você pode estar abençoando alguém com uma palavra de Deus, e Deus pode estar tocando o coração de uma vida, amém? Às vezes a gente não tem oportunidade de conversar com as pessoas, mas nós temos oportunidade de enviar uma palavra de Deus para elas, e os cultos, as programações da igreja nas redes sociais, elas estão sendo feitas e devem ser aproveitadas também com esse objetivo. Toda terça-feira a gente tem um culto pelas redes sociais às 8 da noite. Toda quinta-feira a gente tem um estudo da Bíblia às 3 horas da tarde pelas redes sociais. E todo domingo, como hoje, às 18 horas, no horário de inverno, a gente tem esse culto aqui pelas redes sociais também. Divulgue isso. Fale para as pessoas que você tem contato, para que elas possam também participar, assistir, ouvir o louvor que é dado a Deus, aquilo que é ensinado da palavra do Senhor. Nós vamos estar proclamando o Evangelho dessa maneira, amém? Nós vamos então orar pelos alimentos e pedir que Deus abençoe os alimentos e quem ajuda e quem recebe, e também todo esse trabalho que está sendo feito aí de distribuição de alimentos. Senhor, muito obrigado pelos alimentos que as pessoas trazem. Obrigado, Senhor, pela oferta que é deixada ali no altar, Senhor, para a compra dos alimentos. Obrigado, Senhor, por esse grupo de irmãs que tem se mobilizado para fazer, Senhor, essas refeições que são levadas às pessoas que têm necessidade. Senhor, isso tem sido uma bênção lá na Donária, lá no Jabuticabal. Senhor, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Oramos, te agradecemos por esse trabalho social, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Você vê como é importante o alimento, né? Hoje de manhã tinha uma criatura aqui e participou do culto e pediu se não podia ajudar ele com uma cesta básica, porque ele estava precisando, tem umas criancinhas pequenininhas em casa. E daí o irmão Leomar foi ali e juntou uma sacola e deu para essa criatura levar para casa. Amém, gente? Faz diferença para muita gente receber uma sacola. Amém, pessoal? Por isso que é importante a gente se mobilizar nessa direção. Graças a Deus. Então nós vamos orar pelo nosso trabalho de missões, pelos nossos missionários, como a gente sempre faz. Se você pode deixar pelo menos R$5 ali na entrada da igreja, naquele envelope pardo que tem ali nos pedestais, junto com o envelope branco do dízimo das ofertas, deixa ali pelo menos R$5, que você vai estar nos ajudando a fazer esse trabalho missionário que a gente tem feito em vários locais, tanto aqui no nosso estado como fora dele. E vamos orar pelos nossos missionários. Senhor, muito obrigado por cada, Senhor, missionário da igreja que tem, Senhor, trabalhado em algum lugar onde nós temos tido a oportunidade de realizar o trabalho da evangelização. Abençoa cada vida, Pai, supre cada vida. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Muito obrigado, Deus,
pelas tuas bênçãos, pela tua vitória, e supre também a vida de todos os irmãos, para que eles possam contribuir, ajudar na causa do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje é dia das mães, e eu não quero me furtar nesse dia de fazer uma oração em favor das mães que estão aqui presentes, e daquelas que estão participando desse culto aqui pelas redes sociais também, que estão longe daqui desse recinto. Você que está aqui, que é mamãe, por favor, fica de pé no teu lugar aí, para a gente fazer uma oração de louvor, de gratidão a Deus pela sua vida, pedindo a graça do Senhor para com a sua vida, para que você possa cada vez melhor desenvolver e viver o seu trabalho de mãe, as suas atividades de mãe, o seu ofício de mãe. Amém? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por todas as mães que aqui se encontram nessa noite, por aquelas que estão participando conosco dessa programação pelas redes sociais. Senhor, estende a tua mão para com a vida de cada uma dessas mães. Senhor, suprindo-as, fortalecendo-as, capacitando-as, Senhor, Deus, enchendo-as de graça, Senhor, para poderem, Senhor, desempenhar o seu trabalho, Senhor. Deus, é um trabalho árduo, é um trabalho, Senhor, que requer muito esforço, muita vontade, muita dedicação. Senhor, nós queremos orar por todas as mães e pedir que o Senhor abençoe todas elas, te agradecendo pelo que o Senhor já tem feito, pelo que o Senhor há de fazer ainda na vida de cada uma dessas mães, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, você que é mãe, e que você possa conduzir a sua casa dentro da direção do Senhor. Amém? Graças a Deus. Eu quero terminar aqui essa parte dando um aviso. Nós vamos estar começando uma classe de confirmação da fé. Nós temos aqui esse sistema de trabalho na igreja. As crianças, no ano que completam 12 anos, nós as chamamos para ensinarmos algumas coisas da Bíblia que julgamos serem importantes as crianças aprenderem, fortalecer a fé dessas crianças no tocante ao seu batismo, para que elas possam se apropriar de tudo aquilo que Deus lhes dá por meio do seu batismo, e ensiná-las também a Santa Ceia, a importância disso. Então elas aprendem várias coisas que são significativas para a vivência da sua fé. E nós vamos começar uma classe de confirmação para aquelas crianças que estão por fazer ou já fizeram nesse ano 12 anos. Vamos começar essa classe dia 23, então sem ser esse próximo domingo, no outro, às 4 horas da tarde aqui no prédio do lado da igreja. Vamos fazer isso de 15 em 15 dias, até terminar o livrinho da classe de confirmação. Então um domingo sim, um domingo não, a começar do próximo domingo, do próximo não, sem ser esse, o outro, dia 23. Só que a gente precisa que, se algum pai ou alguma mãe aqui que tem uma criança nessa idade, que pode fazer essa classe, nós precisamos que você entre em contato com a gente, para que a gente possa organizar essa classe de uma maneira eficaz. Não é só chegar aqui e vir, não, você tem que falar conosco, dar o nome da criança, a gente vai dar as orientações para o pai, para a mãe, como é que tem que fazer no momento de pandemia. A gente precisa orientar para que as coisas corram tudo direitinho como tem que ser. Amém, gente?
Então, se você ainda não falou com a Claudete, que vai dar essas aulas, você pode falar com ela, ou então comigo, ou se preferir, pega o telefone e entra em contato pelo telefone, pode ser, não tem problema, mas precisa comunicar antes para a gente poder passar tudo que precisa para você trazer a sua criança aqui com segurança. Amém? Então, dia 23, 4 da tarde, tá? Depois você pode vir para buscar as crianças e ficar no culto se você assim o desejar. Amém? Graças a Deus. Nós vamos orar também, eu já estava esquecendo, pelas nossas ofertas e pelos nossos dízimos. Você que tem vindo aqui ao templo, você é conclamado a cooperar no trabalho da igreja, a ser um colaborador do trabalho da igreja, trazendo seus dízimos, suas ofertas, depositando ali na urna, na entrada do templo. Ali tem um envelopezinho branco, que é das ofertas e dos dízimos. Você pode, então, colocar ali na saída a sua contribuição. E aquelas pessoas que desejarem também, isso é possível, você que está aqui fazendo um depósito bancário da sua contribuição, também você pode fazê-lo, e aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais também podem fazer esse depósito bancário ou uma transferência no nome do Espaço Esperança. A conta é na Caixa Federal, agência 3063, a conta é 003-639-0. O CNPJ para transferência ele é necessário, é 05-406-320-1000 ao contrário, -60. Então, toda a colaboração será bem-vinda e nós vamos então poder ter as condições de continuar mantendo o trabalho da igreja funcionando. Amém? Vamos orar por todos aqueles que colaboram conosco e nos ajudam para estarmos realizando esse trabalho. Senhor, muito obrigado por aqueles que são dizimistas, ofertantes, colaboradores da Tua obra. Senhor, quer presencialmente, quer fazendo um depósito, Senhor, abençoa cada uma dessas vidas. Senhor, nós oramos para que sejam supridas as suas necessidades, Senhor, para que a mão do Senhor possa estar presente, atuando na vida de cada um. Senhor, que não venha faltar nada, Senhor, que é essencial para a subsistência na vida de ninguém, Senhor. Nós oramos a Ti, Pai, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Senhor, e nós cremos nisso, Pai, que se o Senhor não cuidar de nós, Senhor, o nosso trabalho é vão. Nós oramos a Ti, Pai, pedindo o Teu suprimento para a vida de todas as pessoas presentes e aquelas que estão aqui nos acompanhando à distância. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? É importante que a gente tenha Deus como nosso supridor. Isso é fundamental. Amém? Principalmente em momentos de crise. A gente possa ter essa confiança naquele que é o Senhor de todas as coisas e supridor da nossa vida. Aleluia. Eu quero convidar então você que está conosco e você que está longe, participando desse culto, se você quer acompanhar a leitura que vamos estar fazendo aqui do texto bíblico, nós vamos estar lendo no primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas. Na parte do Antigo Testamento da nossa Bíblia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículos 9, 10 e depois o versículo 20 deste capítulo. Versículos 9 e 10 e depois o versículo 20 deste capítulo. Aqui diz assim a palavra de Deus.
capítulo 28 de 1 Crônicas, versículos 9 e 10 e depois o 20. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Versículo 20. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, não te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela leitura do texto sagrado, porque, Senhor, o texto sagrado é mensagem divina, direcionada à vida do seu povo, dos seus filhos, em toda parte, em todo lugar. Obrigado por esta mensagem, obrigado por esta palavra, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquele que foi enviado para nos guiar a toda a verdade, para nos fazer lembrar daquilo que o Senhor nos ensinou, o Espírito Santo atue aqui nesse recinto, por meio da sua palavra, despertando corações, tocando vidas, Senhor, levando ao arrependimento, Senhor, restaurando, Senhor, dando, Senhor, uma nova perspectiva, Pai, para a vida de cada um daqueles que aqui se encontram. Oramos, Pai, na certeza de que o Senhor nos ouve e de que o Espírito Santo age por meio da sua santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Eu quero, à luz desses versículos que acabamos de ler, falar um pouquinho a respeito do tema o legado dos pais para os filhos. Você pode repetir comigo? O legado dos pais para os filhos. Hoje é dia das mães. É um dia que foi estabelecido pela nossa sociedade, vamos dizer assim, para lembrar do árduo trabalho das mães. Na realidade, o trabalho das mães, o ofício da mãe, ele é algo que devia de ser comemorado todo dia, porque a mãe vive essa realidade todo dia, e vive isso muitas vezes de forma muito intensa. Então, a gente deveria de estar valorizando o ofício da mãe diariamente, mas nós temos aí esse dia para lembrar da realidade das mães, do seu trabalho, do seu desafio. E esse texto aqui, que nós acabamos de ler, ele não está nos falando diretamente do trabalho das mães, mas nós podemos incluir as mães aqui nessa realidade que está nesse texto. Esse texto bíblico aqui está falando do relacionamento de um rei chamado Davi com o seu filho que haveria de herdar o seu reino, chamado Salomão. Você percebe claramente aqui o pai conversando com o filho. Versículo 9 diz: tu, meu filho. O pai, Davi, conversando com o seu filho Salomão, falando com o seu filho Salomão. No versículo 20 também,
ele se dirige ao seu filho. Disse Davi a Salomão, seu filho. Pai falando com seu filho. Eu estou usando esse exemplo de Davi, o pai, de Salomão, o filho, para extrair esse tema. Mas eu quero aqui incluir a realidade da mãe nesse processo também. Usando o exemplo de Davi e do seu relacionamento com o seu filho Salomão, para levar você, pai, que aqui se encontra, e você, mãe, que aqui se encontra, portanto, os pais, aqueles que estão assistindo a gente, pai e mãe, distante daqui pela internet, e trazer essa palavra aqui, direcionada para a vida dos pais, para o legado que os pais são chamados a deixar para os seus filhos. Eu fico maravilhado, e realmente isso enche o meu coração de satisfação interior, de alegria interior, uma palavra que não é muito usada no nosso tempo, de gozo interior. É algo que no meu coração preenche o meu ser interior, quando eu leio a Bíblia e eu vejo determinadas coisas na Bíblia e como isso é precioso para a minha vida, e como Deus quer que isso seja precioso para a vida das pessoas de um modo geral. Quando Deus fala a respeito de Davi, esse rei, e diz que Davi foi homem segundo o coração de Deus, eu vejo aqui nesse texto aqui da relação de Davi com Salomão, um dos ingredientes que fizeram com que ele se tornasse um homem assim. Há várias coisas na vida de Davi que levaram Deus a dizer dele que ele era homem segundo o coração dele. Davi, ele vivenciou uma experiência com Deus, e isso refletiu-se na sua vida, em vários aspectos da sua vida, e aqui está se refletindo num aspecto específico do relacionamento dele com seu filho, a vivência de Davi com Deus, está se refletindo nessa relação. E aqui eu vejo Davi deixando um legado para o seu filho. E eu quero que a gente aprenda, através desse legado deixado por Davi para o seu filho Salomão, que iria substituí-lo como rei de Israel, e fazer aqui algumas colocações para os pais, para que, à luz que a gente está vendo na vida de Davi e do legado deixado por ele para o seu filho Salomão, a gente possa aprender e também, como pais, deixar um legado para os nossos filhos. Amém, meus irmãos? A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, como um legado de Davi para o seu filho Salomão, diz respeito ao fato de Davi chamar Salomão para uma conversa e apontar uma direção para a vida de Salomão. Davi está chamando o seu filho, tu, meu filho Salomão, e ele está dando aqui um direcionamento para a vida dele. Ele está apontando um norte para a vida de Salomão. Ele está dando orientações para a vida de Salomão e dizendo para Salomão: conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e de alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele se deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra.
Veja, Davi fala para Salomão e orienta Salomão, e direciona a vida dele, mostra um rumo. Agora, o que eu acho significativo aqui no caso de Davi, e do que ele está falando para o seu filho Salomão, é que tudo o que Davi falou para Salomão em termos de orientação, de direcionamento da vida dele, de apontar o rumo para a vida dele, de apontar o norte para a vida dele, tudo que ele falou tem uma centralidade única, tem uma centralidade na pessoa de Deus. Deus é o centro das orientações que Davi está passando para Salomão. Davi está mostrando para Salomão: Salomão, você tem que se ater à realidade da presença de Deus, da pessoa de Deus na tua vida. Você tem que se voltar para Ele, Salomão. O segredo de tudo, é como se ele estivesse dizendo assim: o segredo de tudo está aqui, ter uma vida centralizada em Deus. Ter uma vida que Deus é o centro. Você precisa servir a esse Deus de coração íntegro, com integridade. Esse íntegro aqui é por inteiro, por inteiro. E de alma voluntária, isso é espontaneamente, sem precisar fazer pressão na tua vida para você servir esse Deus. Espontaneamente, de alma voluntária, de todo o teu coração, por inteiro. Faz isso, Salomão, porque é o Senhor que esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você buscar esse Deus vai se deixar achar por você. Olha só que coisa tremenda, gente. Se você buscar esse Deus se deixará achar por você. Se você o deixar, certamente ele vai se afastar de você, vai te rejeitar. Então, se volte para ele, faz o que ele te determinou para fazer. Seja forte e vá à luta, porque o Senhor vai ser contigo. Amém? Graças a Deus. Veja, depois no versículo 20, Davi ainda continua falando que o Senhor vai ser contigo, meu filho. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar, até que você termine a tarefa que Ele colocou nas tuas mãos. Eu vejo aqui claramente, um desafio para a vida dos pais. Nesse trecho onde Davi está a conversar com o seu filho Salomão. Isso para mim é patente. É um exemplo aqui, claro, de como pais devem trabalhar com seus filhos, como pais devem conduzir a sua relação com seus filhos. Isso aqui é uma coisa especial demais, que está aqui no trecho da Bíblia, e um desafio tremendo, mas Davi está orientando a gente nesse sentido. Se nós quisermos deixar um legado para os nossos filhos, nós precisamos nos ater a essas orientações da palavra de Deus, olhar o exemplo de um homem de Deus que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, e como é que foi que ele orientou o seu filho. E aprendermos isso para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Mas tem uma outra coisa aqui que me chama muito a atenção também. Além de Davi chamar o seu filho Salomão e orientar ele, apontar o norte para a vida dele e mostrar o caminho, a direção que ele deveria tomar, Davi manifesta uma outra coisa tremenda. No versículo 20, Davi fala com Salomão, e note aqui o que está escrito no versículo 20. Davi disse a Salomão, seu filho: ser forte, corajoso e faz a obra. Não temas, não te desanimes,
Porque o Senhor Deus, presta atenção, Senhor Deus, ele podia ter dito assim, porque o Senhor Deus há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Mas ele não disse assim. Se você olhar o versículo na sua Bíblia, você vai ver que tem uma outra coisa aqui, que é um detalhe que faz toda a diferença no versículo. E isso que eu acho maravilhoso nessa palavra chamada Bíblia. Porque Deus, ele fala nos detalhes. Sabe, essa semana eu estava tão feliz com Deus, e não é porque eu ganhei na loteria, não. Eu nem jogo. Eu estava tão feliz com Deus, porque eu percebi, lendo esses versículos aqui da Bíblia, que Deus está falando comigo. Amém? Eu passei a semana inteira agradecendo, Senhor, muito obrigado que o Senhor está falando comigo. Porque a pior coisa que pode acontecer é Deus não falar com a gente. Sabia? A pior coisa que pode acontecer é Deus não falar com a gente. E para um pregador, então, é terrível isso. Deus não falar com você. Mas eu estava vendo aqui, puxa, Senhor, um detalhe do versículo aqui, eu vi Deus, o Senhor está falando comigo. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, o Senhor está falando comigo. Eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor está falando comigo. E isso é que é importante. Veja, o texto ele diz assim, porque o Senhor Deus, e aí Davi diz assim, meu Deus, olha só que coisa interessante, meu Deus, ele faz uma afirmação aqui, significativa sobre a relação dele mesmo com Deus. Ele traz a questão da pessoa de Deus para junto dele de forma pessoal. O versículo poderia ser muito bem lido e compreendido, porque o Senhor Deus há de ser contigo. Mas Davi faz questão de mostrar essa realidade para o filho dele, porque o Senhor Deus, meu Deus, será contigo. Amém? A questão do relacionamento pessoal aqui de Davi com Deus, e quem era Deus para ele. E isso aqui me chamou a atenção de uma maneira singular. Foi o Espírito Santo que me fez enxergar isso aqui. Amém, gente? Foi o Espírito Santo que me fez enxergar isso aqui, nas linhas da Escritura Sagrada. Eu tenho certeza disso, porque eu vi aqui, a questão do relacionamento pessoal de Davi com Deus. Amém, gente? E esse legado aqui de Davi deixando para o seu filho Salomão, a questão do seu relacionamento pessoal com Deus, de como ele tinha um relacionamento pessoal com o Criador, e fazendo Salomão perceber e entender isso. E isso aqui, meus irmãos, é algo singular para os pais. Isso é algo singular para os pais. Isso deve chamar a atenção dos pais. Com certeza, para o seu relacionamento pessoal com Deus. E essa relação do seu relacionamento pessoal com Deus refletida na direção dos filhos. Isso é uma coisa singular aqui no texto da Bíblia, vivenciada por Davi. Ele chama o filho para a conversa, ele orienta, ele dá direção, mas ele também mostra para o filho que ele tem um relacionamento pessoal com esse Deus. Que isso é importante, que isso é fundamental. Porque assim sendo, a mão poderosa do Senhor estará presente na vida. E o Senhor haverá de levar a obra a cabo, a bom termo. Amém, meus irmãos?
Glória a Deus por isso. Agora veja bem, ó, que nós podemos tirar de prático para a nossa vida como pais nessa realidade vivenciada por Davi com o seu filho Salomão. Primeiramente, eu creio que fica muito claro aqui que os pais, tanto o pai quanto a mãe, eles deveriam de olhar o exemplo de Davi e aprender a caminhar dessa maneira na relação com seus filhos. Veja bem, ó, primeiramente, pais devem ter diálogo com seus filhos. Salomão Davi chama o Salomão para uma conversa. Tu, meu filho, pais deveriam de aprender a chamar os seus filhos para conversar. Vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui. Ontem, casualmente, eu tive a oportunidade de fazer isso com meu filho. Estava trabalhando junto com ele e tive a oportunidade de chamar ele para uma conversa. E aí eu comecei a conversar e passar umas orientações para ele a respeito de algumas coisas que eu estava vendo na vida dele que deveriam ser diferentes. Foi muito bom a gente ter aquela conversa. Veja que Davi chama para uma conversa. E Davi, ele dá orientações no tocante a Deus, de como o filho deveria se comportar na presença de Deus, e chama a atenção dele, para que ele não abandonasse o Senhor em hipótese alguma na sua jornada. Pais têm que mostrar essas coisas para os filhos, fazer os filhos perceberem o que eles estão fazendo, mesmo que o filho seja rebelde. A sua parte é conversar e mostrar. Se ele quiser rejeitar, como diz aqui, ó, o Salomão para o seu filho, se você o deixar, ele vai te rejeitar. Aí a coisa vai ficar osca do teu lado. Mas você fez a sua parte como pai, você deu orientação, você comunicou, você apontou o rumo. Mas também não é só apontar rumo, não é só apontar direção. Davi também, ele encorajou o Salomão. Ele ministrou palavras de encorajamento para o Salomão. Vai lá, o Senhor vai ser contigo, o Senhor vai te ajudar nessa empreitada, e você vai conseguir terminar a obra que Ele colocou nas tuas mãos. Pais devem aprender a encorajar os seus filhos, a ministrar sobre a vida deles as palavras do Senhor, que o Senhor vai ser com a vida do seu filho, que o Senhor vai agir na vida dele. Se ele se colocar na presença de Deus, o Senhor vai abençoá-lo, ele vai fazer a obra, ele vai cumprir a sua tarefa com êxito. Amém, gente? Aprenda aqui com Davi. Veja essas coisas na vida do Davi, tome isso como um desafio para a sua vida, como pai, como mãe. É nossa tarefa como pais, como mãe, nesse sentido, ajudar os nossos filhos. Muitas vezes nós nos queixamos dos filhos como pais, mas muitas vezes a falha não está nos filhos, a falha está nos pais. Porque os pais serão reflexo dos seus filhos. E nós temos que nos ater a isso e perceber aonde que nós estamos vacilando, aonde que nós estamos errando, e fazer os devidos consertos. Uma coisa eu quero dizer para você, nunca é tarde demais. Amém? Bota na sua cabeça isso, nunca é tarde demais. Há um ditado popular que diz que pau que nasce torto morre torto. Quem já ouviu isso? Isso é mais antigo do que eu. Mas isso aí não funciona no que diz respeito a Deus. Entendeu? Porque Deus
é capaz de tomar um pau que nasceu torto e endireitá-lo. Amém, gente? Deus pode fazer qualquer coisa na vida de qualquer pessoa para endireitá-la, em qualquer idade da sua vida. Tem gente que Deus restaurou a vida quando tinha muitos anos, com as canas já brancas. Deus restaurou a vida. Porque Deus, ele opera em qualquer idade e pode mudar qualquer situação. Amém, gente? E veja bem, me vem ao coração aqui uma coisa, talvez você seja um pai já vivenciado ou vivido, que os filhos já estão grandes, você já é vô. Mas olha, eu quero dizer uma coisa para você, talvez seja de bom alvitre, isso é um conselho aqui, talvez Deus esteja querendo falar com alguém aqui. Ou com alguém aí, na internet. Se você vivenciou experiências não muito agradáveis com seus filhos, você ouve uma palavra como essa, você fica pensando, puxa vida, eu não estou fazendo certo, ou eu não fiz nada certo, não dei por esse caminho, não fiz nada disso. Olha, é tempo ainda de consertar. É tempo ainda de consertar, se você pode. Procura o filho, a filha, os filhos, conversa com eles, pede perdão. Olha, eu estou aprendendo coisas que eu nunca conheci na minha vida, eu fiz muita coisa errada com vocês. Eu queria poder recomeçar, mas eu não posso, a vida já está em outra etapa. Mas eu sei que eu posso pedir perdão. Eu sei que eu posso pedir perdão. E eu queria que vocês me perdoassem pelas coisas erradas que eu fiz com vocês. Ou com você. Porque isso é restaurador. Amém, gente? Isso é restaurador. E é tempo de restauração. Amém, pessoal? É tempo de restauração. A gente pode olhar e querer restaurar a vida da gente. A outra coisa que eu quero aplicar aqui, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. À luz do que Davi aqui vivenciou. Nós como pais, nós valorizamos o nosso relacionamento com Deus? Nós damos valor a isso na nossa vida? Isso é importante para nós, o nosso relacionamento com Deus? Nossos filhos são capazes de enxergar isso como algo importante na vida da gente? Nosso relacionamento com Deus, ele se reflete na nossa vivência com os nossos filhos? Por que será que filhos se importariam em andar com Deus se veem os seus pais negligenciando isso? Quantos pais querem que os seus filhos venham para a igreja, mas eles não vêm? Por que os filhos haveriam de achar isso importante se os seus próprios pais não acham? A nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, o tanto que o nosso relacionamento é pessoal, íntimo com Deus, isso é visto pelos nossos filhos. Nossos filhos enxergam a gente com esse livro na mão, querendo aprender desse livro. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, até o jeito que a gente pega a Bíblia pode comunicar algo para os nossos filhos, sabia? De bom ou de ruim. Até o jeito que a gente pega a Bíblia. Porque dependendo de como a gente pega esse livro aqui, e o que a gente manifesta ao pegá-lo, isso vai transmitir algo para o nosso filho. Se isso aqui é uma coisa que a gente faz assim, o nosso filho vai fazer uma leitura disso. Aí não é muito importante para o pai. O pai joga isso para cima e para baixo.
ou se você se omite a carregar uma Bíblia, ou coisa parecida. Os filhos observam essas coisas. O quanto o relacionamento da gente é importante. Quando você troca as coisas de Deus pelas outras coisas, os nossos filhos ficam observando isso. Isso transmite para eles um senso de valor. E aí muitas vezes vai sendo construída uma realidade na vida dos nossos filhos que posteriormente a gente lamenta. E quantos pais já não falaram com a gente e com os pastores de um modo geral, e quem lida nessa atividade pastoral sabe disso, quantos pais já não chegaram e disseram, eu não sei o que foi que eu fiz de errado, pastor. Não sei o que foi que eu fiz de errado. Talvez essa não seja a pergunta. Talvez a pergunta seja o que foi que você não fez de certo. Ou coisa parecida. Ou o que você deixou de fazer, onde você se omitiu. O nosso relacionamento com Deus, ele vai se refletir na vida dos nossos filhos. Davi chega para Salomão e diz, meu Deus, como está o seu relacionamento com Deus? Você pai, você mãe, que tipo de relacionamento você tem com Deus? Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Seus filhos, eles conseguem enxergar isso na sua vida? Eles conseguem fazer essa leitura de que o seu relacionamento com Deus é a coisa mais importante para você? Eles conseguem ler isso? Com certeza, já dizia o escritor de um livro, e o título do livro é sugestivo: Criar filhos não é brincadeira. Alguém conhece esse livro aqui? Criar filhos não é brincadeira. É um desafio. E a gente deixa legados como pai. Amém? Davi deixou um legado para o seu filho Salomão. Nós podemos deixar um legado para os nossos filhos. Então, o desafio desse Dia das Mães é fazermos refletir sobre a realidade de sermos pais, de termos filhos, fazermos refletir sobre a maneira como nós estamos lidando com essa realidade na nossa vida. E aprendermos com um homem de Deus, um homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, como é que ele fez? Alguns procedimentos desse homem. E a gente colocar isso em ação na nossa vida com a graça do Senhor. Amém, meus irmãos? Se a gente o fizer com a graça do Senhor, eu tenho certeza que seremos pais melhores, deixaremos um legado para os nossos filhos, e os nossos filhos poderão ser abençoados de geração em geração. Amém, gente? Vamos ficar de pé então no nosso lugar? Glória a Deus. Glórias a Ti. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Eu quero fazer uma oração.
pelos pais e pedir ao Senhor que o Senhor possa estar falando ao coração dos pais, do pai, da mãe, pedir a graça do Senhor para que a gente possa deixar um legado para os nossos filhos, um legado divino. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos aqui na Tua presença, nesse Dia das Mães, onde, Senhor, trouxemos uma palavra sobre o legado dos pais para os filhos, à luz do relacionamento de Davi com Salomão. Senhor, que cada pai, cada mãe aqui presente ou que está nos acompanhando pelas redes sociais, Senhor, possa deixar um legado divino para os seus filhos. Assim como Davi deixou um legado divino para Salomão, e Salomão lembrava disso na jornada da sua vida, quando ele falava do Deus do seu pai, Davi. Senhor, move a tua mão, Senhor, sobre a vida dos pais. Senhor, se ao ouvirmos a tua palavra confronta a nossa vida, Senhor, que possamos nos arrepender, se for preciso, Senhor, que tenhamos a humildade de pedir perdão para os nossos filhos, daquilo que não conseguimos fazer, quando era a época de ser feito. Senhor, mas que queremos mudar essa realidade, queremos fazer algo diferente à luz da palavra de Deus. Senhor, dá graça a cada pai, a cada mãe aqui, Senhor, para vivenciar a tua palavra no seu viver e no seu relacionamento com os filhos. Ah, Senhor, sem a tua graça temos certeza que não vamos conseguir, mas com a tua graça, Senhor, poderemos superar todas as barreiras, todas as dificuldades. Ajuda cada pai, cada mãe aqui, Senhor, a cumprir o seu papel, a cumprir a sua tarefa, a fazer aquilo que é a orientação da sua palavra, aprender a conversar com seus filhos, aprender a mostrar um caminho para eles percorrerem. Oh, Senhor, nos ajuda, Pai, no nosso relacionamento pessoal contigo, que isso possa ser visto pelos nossos filhos, almejado por Ele. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome santo, louvado seja o teu nome santo. Obrigado, Senhor, tu és um Deus de milagres, tu és um Deus de promessa, tu és um caminho na escuridão, tu és, Senhor, aliás, luz na escuridão, um caminho no deserto. Oh, Senhor, que possamos ter o Senhor como nosso Deus, chamarmos o Senhor de meu Deus. Age, Pai, nas nossas vidas, ministra o coração dos pais e abençoa a nossa casa, nosso lar, nossa família, em nome de Jesus. Graças a Deus.
Aleluia. Oh Deus. Estás aqui, vendo entre nós. Oh, Adorarei, te adorarei. te adorarei. É verdade, queremos te adorar. Estás Senhor. aqui, dando destino. Te adorarei, Te adorarei. te adorarei. Oh, aleluia. Estás aqui, brilhando no milagre. Te adorarei, Te adoraremos, Senhor. adorarei. Oh, Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. te adorarei. Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. estás aqui, Estás aqui. vamos coração. Te adorarei, Te adorarei. te adorarei. Aleluia. Estás aqui, curado de dor. Levanta as mãos, adora a Deus. Adorarei, Aleluia.
mostre assim como o Senhor é para todos nós. Oh Deus, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, pode sentar. Nós vamos então celebrar a ceia do Senhor, ter esse momento especial na presença de Deus, como sempre fazemos, no segundo domingo do mês. Dizem aqui as palavras da instituição: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecado. Nós temos aqui a palavra do Senhor Jesus, são palavras da instituição, da ceia, onde o Senhor ministra de maneira específica aos seus discípulos. Veja, o Senhor, ele ministrou de muitas formas e de muitas maneiras. Ele ministrou para a multidão, ele ministrou para os seus discípulos pessoalmente, ele ministrou para pessoas individualmente, ele ministrou de muitas maneiras. Aqui ele está ministrando para os seus discípulos, para aqueles que o estavam seguindo, estavam junto dele. É importante que a gente tenha essa noção. A comunhão do pão e do cálice, ela é estendida a quem vive uma experiência com Jesus. Amém? Jesus não chamou a multidão e deu pão para que eles comessem e ministrassem sobre a vida deles: isto é o meu corpo. Ele não chamou a multidão, não deu o cálice para que eles bebessem e disse para eles: isso é o meu sangue, o sangue da aliança. Não, ele chamou os seus discípulos, porque essa comunhão, ela é estendida aos que pertencem a Cristo. Amém, gente? Isto aqui é a celebração, na realidade, da nossa vitória, da vitória dos que são dele. Veja aqui, o texto bíblico é muito claro. Quando ele fala do sangue da aliança, ele diz: derramado em favor de muitos. Por que não de todos? Porque nem todos pertencem a ele, porque nem todos creem nesse Jesus, porque nem todos estão debaixo dessa aliança. Essa aliança foi estabelecida para aqueles que lhe pertencem, os seus, para aqueles que nele creem, para aqueles que estão vivendo uma experiência pessoal com ele, tendo na sua vida como seu único e suficiente Salvador. É a esses que o Senhor chama, é a esses que o Senhor oferece o pão e o cálice. É a esses que o Senhor estende os benefícios da sua obra redentora. Amém, gente? Então, se você é um desses, essa obra redentora é estendida até você pela comunhão. O cálice e o pão são levados até você pela comunhão, para que você tenha consciência do que Cristo fez por você, para que a presença de Cristo real haja na tua vida por meio dessa comunhão e te abençoe. Por isso, vamos recebê-la com alegria no nosso coração e vivenciar essa experiência da comunhão como uma dádiva divina para nós, como uma manifestação da sua graça na direção da nossa vida, como o Senhor estendendo as mãos para nós e dizendo para nós que nós
somos filhos dele e chamados para estarmos na mesa dele, comendo do seu pão, bebendo do seu cálice, vivendo uma experiência pessoal com ele. Sabe que isso é uma realidade, que eu estava falando aqui sobre experiência pessoal com Deus, nos pais. Quando Davi diz o meu Deus, a ceia, ela deve ser uma experiência pessoal nossa com Deus. Nós estamos aqui na presença do Senhor para termos a presença dele na nossa vida, para vivermos essa experiência da comunhão na presença dele. Amém, meus irmãos? Fruto do nosso relacionamento com Deus, recebendo o favor dele através da comunhão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque somos família do Senhor, filhos de Deus por Cristo Jesus. Obrigado, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Te agradecemos, Senhor, por sermos família do Senhor e por podermos desfrutar desta comunhão que tem a ver com a família do Senhor, com aqueles que lhe pertencem, com aqueles que são seus. Obrigado, Senhor, por esse momento precioso de comunhão com o teu corpo, com o teu sangue, onde vivemos a realidade desta comunhão, a presença real do Senhor nesta comunhão. Obrigado, Senhor, que isso se reflita na nossa vida de uma forma, Senhor, significativa. Oh Deus, nós te agradecemos por esse momento especial. Age nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão passar, você pega o seu pão, pega o seu cálice, pega o copinho. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.
abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Você que está aqui presente, você que está em casa, tome agora este pão e coma, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, que este é o teu corpo, foi dado por nós. Obrigado, Senhor. Ergue assim o teu cálice. Você que está aqui presente, você que está pelas redes sociais. Jesus tomou o cálice, deu graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecado. Obrigado, Senhor, porque nós estamos dentre esses muitos. Obrigado, Senhor, pela tua soberana graça, o Senhor nos alcançou pelo Evangelho. Obrigado, Senhor. Bebe agora deste cálice. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela bênção da comunhão. Oh, Senhor, que as bênçãos, Senhor, da comunhão possam alcançar a nossa vida, nossa família, nossa casa. Oh, Senhor, que elas sejam estendidas a todos aqueles que creem. Nós te damos toda a honra, te damos toda a glória e te damos todo o louvor. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu ainda quero fazer uma oração antes de encerrar o culto. Você que está aqui, porventura está tendo algum problema, alguma dificuldade na sua vida. Talvez alguém esteja aqui enfrentando algum problema de enfermidade, não sei. Se você puder colocar sua mão na cabeça, se você tem alguma enfermidade, ou no local da enfermidade, se você tem uma outra situação que você quer apresentar a Deus, ergue uma das tuas mãos para o alto. Vamos ter um momento de oração. Senhor, nós queremos, Senhor, nos dirigir ao Senhor nessa hora, tornando conhecidas diante de Ti as nossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, conforme a Escritura nos orienta. Queremos, Senhor, trazer esse problema de enfermidade desse irmão, dessa irmã. Queremos pedir que o Senhor toque essa vida, que o Senhor alcance essa vida, e que as bênçãos da saúde alcancem essa vida, em nome de Jesus. Senhor, pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. Age, Senhor, nas nossas vidas, restaura nossas vidas. Senhor, se alguém ora, Pai, pedindo socorro por alguém que não está presente, olha para essa vida onde ela está, salva essa vida, Senhor. Salva essa vida, Senhor. Tenha misericórdia. Senhor, aqueles que estão aqui enfrentando algum tipo de dificuldade, de luta, Senhor, quer seja econômica, quer seja material, Senhor, intervém, Senhor. Com a tua mão forte e poderosa, intervém, Senhor. Que, Senhor, nesse tempo de dificuldade, Pai, possa se ver claramente a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Oh, Senhor, age, Senhor, nas nossas vidas, com a tua mão forte, com a tua mão poderosa. Te move, Pai, e abençoa o teu povo, os teus filhos. Oramos te agradecendo por tudo, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor, guardados
Senhor, protegidos por Ti, mas que acima de tudo Tua vontade se cumpra em nós. Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor seja contigo, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém.